Olá, pessoal, boa tarde. Boa tarde, Pedro. Boa tarde a todos. Isaac. Sejam bem-vindas e bem-vindos ao terceiro Ganser Convida. Estamos caminhando, hein, Fabiano? Já estamos aí no terceiro. Pedro, já antecipadamente agradecer aí o aceite por parte da Núcleo Sistemas e por tua parte aí, para estar aqui conosco. Só reafirmando para todo mundo, né, o nosso conceito do Ganser Convida, ele é muito focado para que a Ganser possa estar trazendo compartilhamento de informação, compartilhamento de conteúdo, tá? Esse é o principal objetivo, não é para falar do equipamento A, B ou C, né? Então, hoje eu estava vendo antes, Pedro, e a gente conversou um pouquinho, né? A Núcleo, que é uma coisa que eu pelo menos me baseio bastante, é que a gente veja um propósito de empresa muito definido, né? E eu, antes de te passar a bola, tá? Eu vi isso muito claramente, né? Porque quando a gente fala de uma imersão à realidade aumentada, né? A gente se remete muito, né, como pessoas e menos no corporativo, é isso que hoje a gente vê mais num comercial, ou mais numa loja, ou coisa parecida, tá? E quando você tem um propósito como empresa de levar isso, em termos de ganho de produtividade, para a parte corporativa, eu acho que vai ser muito interessante. Espero que agrade a todo mundo. Pessoal, mandem todas as perguntas que puderem, que quiserem, sintam-se à vontade. No final da apresentação do Pedro, a gente vai abrir esse espaço. E lembrando que nós temos um sorteio lá no final do evento, que é randômico, né? A Gleice costuma fazer, mas só vale para quem estiver presente aí até o final. Então, Pedro, bem-vindo. Tá? De novo, em nome da Ganser, eu queria agradecer bastante aí a presença e que a gente possa aproveitar bastante do conteúdo e das novidades que você vai apresentar. A bola está com você. Não, obrigado. Obrigado, pessoal. Primeiramente, eu tenho que agradecer, ao Fabiano, ao Isaac, à Gleice, que entraram em contato comigo, fazendo esse convite. E fiquei muito feliz de ter sido lembrado, por vocês, ainda mais participar, do Ganser Convida, que com certeza é um excelente meio de comunicação e de compartilhamento, para levar as tecnologias, conceitos, para o mercado. Fiquei muito feliz quando aceitei e recebi o convite prontamente, disse que poderiam contar com a minha participação. Espero, sim, poder contribuir, nesses 40, 50, uma hora, e o tempo que for, até em conversa ali com o Isaac, nós conversamos que estamos à disposição. Mandem perguntas, vamos tentar trocar experiências. Aqui eu trouxe alguns cases, vou falar sobre alguns conceitos, principalmente do que nós estamos desenvolvendo, aqui dentro da Núcleo. E, com certeza, já me coloco à disposição aí prontamente, para todos vocês que estão nos assistindo, e fico muito feliz e ficarei muito feliz se vocês entrarem em contato, comigo e com a Núcleo. Tá ótimo. Pessoal, nós vamos para a apresentação do Pedro, tá bom? Pedro, o
o cenário é todo seu, a voz é toda sua, a apresentação é toda sua, e a gente vai ficando atento aqui, tá bom? Vamos lá. Perfeito. Acho que daí, se a Gleice puderes só compartilhar o material, obrigado. Então, pessoal, eu, né, com base nesse convite, eu fiquei pensando muito sobre como eu poderia abordar, né, esse conceito que nós chamamos de experiência imersiva, trazendo alguns cases na indústria, no varejo e nos serviços. Né? Para vocês terem ideia, né, o que nós falamos muito de tecnologia, né, nós sempre primamos, antes de entrar na concepção própria da experiência imersiva, de como nós pensamos um modelo mental, né, organizacional. E aqui nós trazemos um iceberg, né, fazendo uma simbologia ao que nós pensamos que o que está acima do oceano, né, do mar, está nas atividades propriamente dita, né, de brainstorm, pesquisas, conversarmos, troca de ideias, né, pensar em como nós podemos, a partir de uma dor ou a partir de uma problematização de que nós queremos resolver, né, como nós poderemos desenvolver isso, né, e com base nisso, né, nós temos sim empresas, grupos, colaboradores que tentam nortear e trazer possíveis alternativas muito a nível ainda macro. E quando nós descemos, né, um pouquinho abaixo, propriamente dito, da questão da primeira parte do oceano, começa, sim, a ter um processo de construção, né, fazer um projeto para tentar resolver aquela problematização, né, seja através de uma concepção de fluxo, seja a integração de tecnologias, seja uma idealização. Logo após, né, pensamos sim na área de desenvolvimento. Realmente colocar a mão na massa quando nós falamos de tecnologia, né? E abaixo disso, né, uma parte específica de pesquisa e desenvolvimento, né? Pois nesse mundo, né, principalmente tecnológico, onde a cada dia advém diversas outras plataformas, ferramentas, conceitos. E aqui nós fizemos uma simbologia também, né, de um tubarão-baleia ali, pensando em tecnologias emergentes, disruptivas, como realmente nós podemos implementar isso e testar. E com base em tudo isso, sim, que nós idealizamos, né, algumas linhas mestras de trabalho. Né? Nós temos uma área específica, né, de BI Analytics, né, onde realmente nós vamos além da área de inteligência de negócio, vamos trabalhar análises preditivas, causa e efeito, e etc., né? Criação mesmo de modelos de previsão e tendências, automação de processos robóticos, né? Os conceitos de RPA, que hoje está muito exponencial nas organizações, as organizações estão cada dia mais investindo na automação desses processos, o próprio quesito de inteligência artificial e, por fim, que é a nossa pauta de hoje, experiência imersiva. Né? Até nós tentamos trazer aqui numa cor, né, mais lilás. E para vocês terem ideia, experiência imersiva é um conceito, inclusive, que nós registramos. Né? E o que ele significa, né, experiência imersiva? A questão de realidade virtual, realidade aumentada, realidade mista, tours e vídeos 360, imagens e etc. Mas antes, né, de abordar especificamente a questão de experiência imersiva, eu quero só fazer uma linha do tempo muito rápida da empresa e para vocês notarem que há mais de 4 anos nós viemos trabalhando e pesquisando essa área essa vertical de experiência imersiva. Né? A Núcleo iniciou em 93, tem mais de 28 anos de mercado. Ela, basicamente, trabalhou em cima de uma concepção de sistema de gestão, de ERP. E aí, nos últimos 8 anos, né,
tivemos a oportunidade de ficar no Vale do Silício, numa premiação também utilizando uma tecnologia nova. Fomos finalistas entre as 3 melhores empresas do MPE Brasil. Em 2017, iniciamos mais fortemente a questão de BI Analytics. Em 2018, uma empresa de inteligência artificial iniciou, e aí vocês vão entender que em 2021 nós trabalhamos com elas junto. Trabalhamos em 2019 realmente a implementação de soluções específicas para a área de experiência imersiva. E o que eu quis trazer aqui de 2019, pessoal? Para nós colocarmos em produção ou homologarmos um conceito ou realmente colocarmos à prova esse conceito, que foi a partir de 2019, existiu muito trabalho de pesquisa e desenvolvimento antes disso. Né? Para vocês terem ideia, quando nós falamos de tecnologias emergentes, né, nós temos hoje um instituto, que é o Gartner Group, que faz muita avaliação de conceitos tecnológicos. E, propriamente dito, a questão tanto de realidade virtual, quanto de realidade aumentada, quanto de realidade mista, advém há mais de 10 anos esse crescimento. Né? O próprio Mark Zuckerberg, né, fez um investimento do próprio Oculus, né, que é a Oculus com U, da Samsung, e muitos ficavam imaginando se era mais uma brincadeira, né, do próprio Mark Zuckerberg dentro do Facebook para a compra dessa marca, para pensar em utilizar para games, do que realmente para mercado. Né? Então, em 2019, nós já tínhamos tido, há mais de 3 anos anterior, 2016 mais ou menos, nós começamos a fazer trabalhos de pesquisa e desenvolvimento utilizando, né, propriamente dito, a questão de como se implementava realidade virtual, realidade aumentada e realidade mista. Né? Com esse objetivo, né, e tendo, né, a grata satisfação que em 2020 nós ficamos em primeiro lugar como empresa de desenvolvimento de realidade virtual. Né? Lá, a Mercopar, o governo do estado fez um trabalho, né, de seleção de empresas e aí nós ficamos em primeiro lugar, recebemos um stand na Mercopar em 2020, recebendo essa premiação. E essa premiação foi oriunda de projetos que nós fizemos aqui na região, né, que foi em 2019, onde o próprio grupo Randon, né, criou dentro do seu centro de excelência, né, de saúde e segurança do trabalho para treinamentos utilizando realidade virtual. Mas para nós chegarmos isso em 2019, nós tivemos uma longa caminhada antes, e isso é muito interessante. Né? E aí, claro, 2021, aí nós fizemos uma fusão juntamente com uma empresa específica de inteligência artificial, e aí eu vou falar uma característica muito interessante. Na lâmina anterior, né, vocês devem começar a se perguntar, como é que eu faço uma ligação de realidade virtual com inteligência artificial? O que realmente isso faz sentido? Sim. Para vocês terem ideia, hoje, nos treinamentos que nós realizamos utilizando realidade virtual, a inteligência artificial está dentro desses simuladores e dentro desses cenários. Né? Um exemplo, né, que é muito interessante que nós fizemos, nós criamos um cenário onde tem bonecos, avatares, e nós podemos pegar bolas no chão e começar a jogar neles. Legal, é uma interação, é um ambiente totalmente virtual, né, modelado utilizando um óculos de realidade virtual. Mas e onde é que está a inteligência artificial nisso? A inteligência artificial está onde, a cada vez que nós conseguimos, a partir de pegar a bola e jogar no boneco e ele ser acertado, ele começa a ficar mais inteligente. E ele começa a se desviar, né, realmente das bolinhas. Né? Então, isso é muito legal, pessoal. É pensar, né, as tecnologias realmente de forma integradas. Né? Não somente a inteligência artificial separada, realidade virtual, realidade aumentada, realidade mista, RPA, sistemas de gestão, força de vendas, BI, tudo. Não. Como nós relacionamos isso? Porque isso sim é onde nós vamos visualizar resultados, onde nós vamos mapear e melhorar as nossas ferramentas e soluções. Mas daí eu vou apresentando alguns dos exemplos.
Oi. Muito interessante essa linha do tempo que você apresentou, né? Pegando um pouco no mercado que a Ganser, que também tem uma longevidade muito grande, né? Hoje a gente tem, ou está ouvindo mais, né? Tecnologia de RFID, né? E eu achei interessante o que você comentou, que antes de ter ali em 2019, isso já vem 10, 12, 15 anos atrás, foi o seu comentário. A mesma coisa do RFID, interessante, tá? Talvez o RFID com mais tempo, tá bom? Então, sei lá, 25, alguma coisa entre 20 e 30 anos, né? E me chamou a atenção isso que você comentou. E o que eu vou falar não tem nada de propaganda nisso, e sim para o comentário, né? Que a Avan, aí no Sul, né? Acabou de ser premiada, em primeiro lugar, né? Foi o prêmio mundial da tecnologia de RFID que ele instalou nas lojas, né? E eu fiz um paralelo entre o que você fez aí, o que você falou na linha do tempo, tá? Com esse paralelismo, essa similaridade com o que está acontecendo com a tecnologia do RFID. Mas foi para também te dar um pouco de tempo para você descansar um pouquinho e manda brasa. Mas achei curioso, bem legal. E é isso aí, obrigado, Isaac. Corroborando com o Isaac, muitas vezes nós ficamos nos perguntando, né, porque a tecnologia entrou em tal mês ou tal ano. Legal, mas antes disso, para ela estar entrando em produção naquela data, houve uma caminhada e uma jornada muito longa, né? Então, eu trouxe a linha do tempo muito para fazer esse trabalho. Ou seja, não significa que em 2019 nós começamos a fazer uma aceleração de venda utilizando treinamentos, simuladores, né? A utilização propriamente de realidade virtual aumentada e mista, que começou em 2019. Não. Começou há 4, 5 anos atrás, onde nós começamos a pesquisar, ler. Eu venho, né, muito forte de uma veia docente, né? Eu até brinco, né? Quando eu era pequeno, meu pai e minha mãe disseram que o bem mais precioso, né, que ninguém poderia me tirar é o estudo. E eu, desde que eu ouvi aquelas palavras dos meus pais, eu estudo constantemente, né? E eu até brinco, né? Acabei fazendo 2 graduações, 3 pós-graduações, um mestrado, um doutorado, um pós-doutorado, 4 livros. Entrei agora já numa outra pós-graduação em Analytics, pois eu entendo que essa veia de realmente se aprofundar em conteúdos é muito importante, né? Nós não ficarmos na superfície, né, no bom sentido de conteúdos. Não, nós temos que nos aprofundar. E nós que trabalhamos com tecnologia, ainda mais, né? Ou seja, nós temos que ler, entender o que o mercado, os movimentos que o mercado está fazendo. Então, quando nós pensarmos na utilização de qualquer um dos conceitos tecnológicos, nós temos que começar a entender como podem ser aplicados realmente nas organizações, mas, além disso, antes de aplicar, entender, né, a caminhada deste conceito. Aqui eu trouxe alguns clientes, né, nossos, né, por exemplo, o grupo Uniftec, né, é uma instituição de ensino superior. Hoje, para vocês terem ideia, ela tem quase 15 mil alunos, e eles utilizam realidade aumentada nas aulas de ensino à distância, no EAD. Nós desenvolvemos o uso, né? Desenvolvemos objetos em 3 dimensões através de tags, onde os alunos mesmos podem utilizar o celular dentro do EAD para fazer isso. No caso da Marco Polo, nós criamos um configurador de ônibus totalmente, né, virtual, utilizando modelos de 3D. Então, a pessoa pode entrar no ônibus, trocar poltrona, piso, cortina, porta-pacotes, né? Então, ele tem a liberdade de criar e personalizar o seu ambiente, o seu ônibus nesse caso, né? A Randon, toda a área de treinamento de segurança, de saúde e segurança do trabalho, utilizando realidade virtual. Além disso, usando realidade aumentada para dar dicas, e aí eu trago depois alguns exemplos.
A FENSA, Coca-Cola, treinamentos, né, para ergonomia e para os colaboradores. A Castertech, todo o circuito de conscientização, né, ou seja, as pessoas conseguirem pegar resíduos no chão e conseguir colocar basicamente em cada local. A Bitcom, a rede de franquias deles, o comercial leva o óculos com a realidade virtual, né, com o ambiente que é as lojas padrões, as lojas conceito, e os comerciais vão, e o comercial da Bitcom vai vendendo isso, né? O próprio Esporte Clube Juventude, que tem dentro o troféu da taça de campeão da Copa do Brasil, utilizando a realidade aumentada, que nós também desenvolvemos. Ô Pedro, acho que o Fabiano vai rir, mas eu odiei esse seu exemplo do Juventude. Se eu soubesse, eu acho que eu não tinha te convidado. Sou botafoguense doente, Pedro, não faz isso. Nossa, não. A próxima vez é que eu mando para ti a apresentação e tu me pede para tirar o logo. Não, e pior que eu estava no jogo. Sério? E eu nunca vi tanto botafoguense junto na vida. E chorando. Mas bacana saber, viu? Legal. Foi legal porque nesse caso ali, né, trazendo do Esporte Clube Juventude, eles nos chamaram, porque nós trabalhamos com realidade aumentada, e eles têm lá hoje o salão de troféus, o museu deles, com o troféu, que é o principal título deles, né, da Copa do Brasil, e eles queriam fazer uma campanha para que todo mundo pudesse tirar uma foto com o troféu. Então, nós criamos o troféu em realidade aumentada, então é possível hoje tirar, né, onde nós estivermos, né, do lado do troféu, né, e marcarmos, inclusive, Juventude. Isso deu um engajamento muito grande, né, perante ao próprio Juventude. Para vocês terem ideia, nós temos todos os dados, né? Em 2 dias de disponibilização do uso de realidade aumentada do troféu, eles tiveram mais de 10 mil acessos, né? Muito rapidamente, em 48 horas. Né? Então, viralizou no bom sentido. Voltando aqui, né, a questão de experiência imersiva, né, e hoje, voltando a frisar, nós registramos experienciaimersiva.com.br, né, é um dos conceitos que nós estamos trabalhando muito forte, né, no sentido que seria um guarda-chuva, né, que abarca o conceito de realidade virtual, o conceito de realidade aumentada, o conceito de realidade mista e conteúdos visuais de 360 graus. E aí nós podemos trabalhar tanto com imagens e vídeos, né, para o desenvolvimento de plataformas, né, interativas, multissensoriais. Eu acho que isso sim remete muito à questão imersiva. É mobilizar sentimentos, é fazer com que as pessoas consigam verificar talvez um sentimento de espanto, um sentimento de alegria, um sentimento de surpresa, um sentimento de medo. E isso, as plataformas de games, principalmente os jogos, eles vêm muito nessa linha, né? Um dos exemplos aqui, né, claro que nós vamos depois, eu trouxe os exemplos mais de indústria, varejo e serviços, mas semana passada teve um hospital aqui que nos chamou para criar um simulador utilizando realidade virtual, tá, para recuperação de pacientes com AVC. Então, eles passaram 3 circuitos, no bom sentido, né, que as pessoas fazem no modelo tradicional, e nós desenvolvemos utilizando realidade virtual. Nós aplicamos, e eu acho que isso para quem trabalha com tecnologia e trabalha na área da saúde, propriamente dito, quando eu comecei a avaliar os resultados que isso estava dando para os pacientes, realmente me emocionou, né? E eu até coloquei lá, não é tecnologia, é ajudar as pessoas, né? É realmente fazer algo diferente, né? Nós, produtores e integradores de tecnologia, e aí eu separo, né, integradores como desenvolvedores utilizando plataformas prontas ou desenvolvedores criando soluções próprias. Então, isso realmente, esse é um mundo, tá, que vai crescer exponencialmente, inclusive o Gartner está apostando muito nisso, tanto o uso de AR quanto de VR, quanto de realidade mista, tá? Basicamente, o metaverso é um movimento muito grande de estruturação de realidade virtual
utilizando mais de um jogador, né, o conceito de multiplayer, para reuniões e etc. Então, é algo que vai crescer. E a aplicabilidade disso é diversa. Daí a gente vai poder ver alguns exemplos, mas nós podemos aplicar isso para diversas finalidades, né? Nós falamos aqui da taça do troféu de um clube de futebol, de aplicação para pacientes com AVC, para a segurança do trabalho, para a saúde, para a conscientização, para treinamento de simuladores, para laboratórios, para instrumentação e etc. Então, é algo muito interessante aí que nós vamos estar participando de tudo isso. É isso que eu acho o mais legal. E aqui eu quero, né, caracterizar, basicamente, a diferença, né, desses dois conceitos que muitas vezes nós falamos, né, e muitas vezes nós não temos a real diferença delas, né? Isso é algo que sempre que eu tenho a oportunidade de falar, eu sempre tento destacar, né? Imagine o seguinte: a realidade virtual, todas as coisas acontecem dentro de um ambiente totalmente virtual, tá? Ou seja, um digital, né? Ou seja, não acontece no mundo físico, não existe o real. Então, quando nós colocamos um óculos, quando nós colocamos uma luva, uma roupa, né, os nossos sentidos começam a não... Nós perdemos o sentido do real, né, e automaticamente emergimos dentro de um totalmente digital que, a partir de modelos em 3 dimensões, né, cria-se esse virtual. Ou seja, neste exemplo aqui, a moça colocou um óculos, ela entrou, exemplo, numa fábrica, e ela está vivenciando aquela fábrica, ela está podendo interagir com aquela fábrica, né? Essa fábrica ela é virtual e ela pode, então, inclusive, fazer interações com bonecos, com avatares, com peças, com equipamentos e etc. Já a realidade aumentada é o que nós destacamos, o real aumentado pelo digital. O que significa isso? É a inserção de objetos em 3 dimensões dentro do real. E o que acontece, né? Nós temos vários exemplos, né? Um exemplo muito utilizado é aquela questão do Pokémon Go, aquele joguinho onde nós pegávamos um celular, apontávamos para a rua e através de uma geolocalização nós conseguíamos ver Pokémons. E aí nós podíamos, né, interagir com eles. Isso é o exemplo de realidade aumentada. Os próprios filtros, né, que nós usamos hoje em TikTok, Instagram, Facebook, são exemplos, né, onde nós temos o real e sendo aumentado pelo digital através de objetos em 3 dimensões. Tem essa interação. Hoje está sendo utilizado muito na indústria de imóveis, né, no setor moveleiro propriamente dito, né, as pessoas conseguindo, a partir de, estando na sua sala, abrir a câmera de celular, ver um produto, trocar as texturas, cores, né, conseguir visualizar como ele ficaria dentro do ambiente real. E realidade mista, né, aqui no Brasil está engatinhando propriamente dito, né? Eu sempre digo, mesclar tudo isso, né? Então, hoje nós temos alguns exemplos, onde, exemplo, pegar um óculos da Microsoft, um HoloLens, né, para que a gente possa, inclusive, fazer essa interação de real, virtual, né, interagir com esses ambientes e fazendo essas trocas ao mesmo tempo, né, não sabendo o que é o real e o virtual e o real. O que nós hoje, né, enquanto organização, né, enquanto empresa, nós trabalhamos nessas áreas, né? Nós temos hoje, somos credenciados e parceiros de Unity, né? Provavelmente vocês já viram esse logotipo em vários locais, né? A Unity é a principal plataforma hoje que eu considero de games e no bom sentido, né, mais ou menos ali em torno de 2016, 2017, nós começamos a entender o seguinte:
por que nós não podemos pegar uma ferramenta de games e desenvolver soluções para as organizações? Isso nós estamos falando há 5 anos atrás. Né? Ou seja, ao invés de nós desenvolver um jogo interativo para entretenimento e etc., vamos desenvolver utilizando a mesma plataforma, né, que se desenvolve jogos, mas desenvolver soluções para as organizações. E isso foi uma decisão que eu entendo muito assertiva. E a Unity, nos últimos 2 anos aqui, está começando a mudar a sua perspectiva, né, e investir realmente um pouco mais forte, não deixando, né, a questão de games de lado, mas trabalhando muito forte nessa questão empresarial. Nós temos configuradores de ambientes e de objetos em 3 dimensões, né, e aí eu vou apresentar alguns exemplos. Treinamentos de segurança do trabalho, utilizando realidade virtual, tá? Isso é interessante, pois nós temos já diversas NRs, né, sendo atendidas, a 10, a 11, a 33, a 34, né, então, espaço confinado, trabalho em altura, né, nós temos já problemas de ergonomia, propriamente dito, mapeamento, tudo através de realidade virtual. Avatares robotizados dando dicas, né, ou seja, a pessoa pode passar dentro da fábrica, apontar o celular para um QR Code, ou QR Code, ou para uma tag, que é uma imagem, e vir um avatar dizendo lá, né, algumas dicas de segurança, ou mesmo de informações gerais. Então, o uso de AR está muito forte também para isso, né, como dicas. E aqui é interessante salientar, pessoal, que muitas pessoas, né, e empresas imaginam que obrigatoriamente tu precisa ter um QR Code, né, um QR Code, para que ele sirva de tag. Não. Hoje é possível pegar um logotipo ou uma imagem qualquer, uma arte qualquer, apontar o celular e a partir daí nós utilizamos isso como uma tag, como um gatilho para a ação que nós queremos fazer. Trabalhamos com visitas guiadas, né, integrações para as organizações, isso está sendo muito utilizado. Ali nós temos alguns cases bem interessantes, onde funciona tanto para uma integração de algum colaborador novo, ou mesmo por uma visitação para clientes. As pessoas colocam o óculos e fazem um tour dentro de todas as áreas e setores da organização. E por que eu coloquei narrados por robô? Porque hoje nós temos robôs já, né, que fazem a narração. Então, a pessoa fica ouvindo o robô narrar em cada uma das cenas, ou setores, ou fábricas, e etc. Isso, Pedro, para um onboarding de funcionários deve ser bem bacana, né? Sim, e é interessante, Isaac, porque o que acontece, né? Uma integração, né, para um colaborador novo, para um funcionário. Quando ele vai fazer um treinamento utilizando, exemplo, um canal no YouTube, um programa no computador, de certa forma, ele tem outros aspectos, né, externos que estão chamando a atenção dele. Então, ou seja, eu posso ter o meu celular que vibrou, eu posso ter uma música que me chamou, uma porta, eu posso ter vários outros aspectos que estão me chamando a atenção e estão me perdendo, né? Quando nós colocamos o óculos, ele esquece do ambiente externo e ele está vivenciando aquilo lá. Então, a percepção que ele tem, a concentração e a imersão, ela é total, né? Então, é muito interessante esse uso de realidade virtual, porque ele vem muito a agregar a tudo isso. Isso é extremamente importante. Para vocês terem ideia, um dos nossos projetos, né, e aí podemos falar de uma empresa do setor moveleiro também, que é a Sacaro Móveis, eles têm lá unidades, inclusive fora do Brasil, tá? Que uma das dificuldades era trazer todo mundo, né, as suas franquias, redes e pessoas para dentro da fábrica para fazer uma visitação. Ou mesmo para entregar novos produtos. Agora eu desenvolvi um novo produto. Como eu faço treinamento? Eles alteraram tudo isso para a realidade virtual. Ou seja, eles mandaram um óculos de realidade virtual para cada um dos franqueados, né, parceiros, e que eles gostariam que utilizassem, né, e a partir daí qualquer atualização central, as outras pessoas recebem, coloca o óculos e recebe, consegue fazer,
foi lá um cliente novo, bota o óculos, consegue fazer a visitação na fábrica, que é uma das... Sempre o pessoal pede, né? Quando a fábrica não é no mesmo local. Como é que é a fábrica? Espera aí que tu já vais olhar a fábrica, né? Então, é algo muito interessante. Filtros, né, de redes sociais, aplicativos de realidade aumentada, simuladores personalizados. E a partir daí, agora eu vou falar um pouquinho de alguns exemplos, né? Então, na Marco Polo, né, e foi um projeto muito interessante, né, porque quando nós chegamos lá, o pessoal precisava criar uma solução totalmente utilizando modelos virtuais para personalização de interior de ônibus, que gerasse pedidos automáticos e etc. Legal, mas eles disseram, tem que ficar perfeito. Eu tenho que conseguir olhar a textura e ter a certeza que é assim. Então, um couro Dodge com os pontinhos amarelo, eu preciso enxergar exatamente a perfeição. E aí nós utilizamos algumas técnicas, inclusive alguns monitores especiais para fazer teste de validação e de estresse, né, para conseguir chegar numa, entre aspas, renderização quase perfeita em tempo real. Quando nós brincamos, né, criar uma renderização de uma imagem, mas que ela tem que ser 100% real para que a gente possa alterar as imagens. Então, foi um exemplo muito interessante, eu vou mostrar para vocês. O da Castertech, toda a parte de treinamento de segurança do trabalho, percepção de risco, análise de riscos, conscientização. Eles, inclusive, selecionam EPIs para entrada, então as pessoas colocam óculos, se cadastram, botam um número de matrícula, e a partir daí entram na fábrica, tem que selecionar quais EPIs, e tudo isso, lá no final, nós temos os dados gerados. Olha que interessante. Lá no início, quando nós falamos das nossas tecnologias ou das áreas de produtos e serviços que nós trabalhamos, nós falamos de BI Analytics. Tá, mas e como eu integro BI Analytics com realidade virtual? Pois bem, o que nós fizemos? Tudo que acontece no ambiente virtual gera-se dados e nós colocamos numa ferramenta de BI para os gestores analisar o comportamento individual, coletivo e predizer o que vai acontecer. E depois eu até apresento algumas ideias. A FENSA Coca-Cola, também todo o treinamento ali para identificação de... Isso, ele é todo interativo, os bonecos, nesse caso da Coca-Cola, eles se movimentam. Então, nós colocamos o óculos e os bonecos vêm falar com nós, interagem com nós, né? A gente pode caminhar na cena, inclusive. E na Sakaro Móveis ali, nós usamos toda a plataforma de treinamento comercial, né, para as franquias, filiais, em 3 idiomas, tá? Tudo robotizado. Então, para vocês terem ideia aqui, esse é um dos modelos, né, que nós entramos, exemplo, num charuto, que é uma estrutura de um ônibus, né, onde nós podemos entrar no ônibus, trocar as poltronas, revestimentos, cortinas, pisos, porta-pacotes, todo o controle de iluminação, isso todo utilizando, né, modelos 3D, né, usando, inclusive, as estruturas para que nós possamos interagir. Então, o usuário pode entrar lá e modificar toda a estrutura, né, e todas as características específicas desse ônibus. Então, ele pode, inclusive, né, ter essa percepção de fazer essa caminhada no ônibus. Esse aqui é um exemplo da Castertech, e isso aqui eu trouxe porque outra característica muito legal de se utilizar a realidade virtual é que é possível a pessoa visualizar também o que o colaborador está vendo dentro do óculos. Então, nós podemos gravar o que ele está fazendo e também podemos espelhar dentro do óculos dele o que ele está fazendo. Então, aqui ele está selecionando os EPIs, tudo é controlado, tá? Quais EPIs ele selecionou, ele entra numa trilha de trabalho, né? Então, isso é bem treinamento de fábrica, né? A gente está falando de uma fundição, né? Tem tempo, a pessoa vai andando lá, quando ela identifica um risco, essa menina ali está colocando um olho dentro um dedo dentro de um olho, o sistema vai permitir e vai pedir o que ela faria, né, se isso acontecesse, né? Aqui alguns exemplos também da própria Castertech. Então a pessoa vai lá entrando, vai ajudando e estruturando
E nós criamos, isso é interessante também destacar, que nós criamos o ambiente, ele é totalmente personalizado, né? Nós criamos o uniforme, os bonecos, as peças, a planta propriamente dito, isso tudo nós criamos ali para ter um sentimento de pertencimento. E aquilo que tu falaste lá no início, Isaac, o propósito, né? As pessoas entrar, exemplo, nesse caso da Castertech, se eu fosse utilizar um treinamento de realidade virtual que não fosse dentro da Castertech, talvez não faria tanto sentido. Ah, mas atendeu a NR10. Tá, mas eu quero ver as pessoas muito semelhantes, né? Eu quero ver a minha fábrica, eu quero ver o ambiente que eu estou, né? Tem que estar a parede, o piso, o teto, as vestimentas propriamente dito. Então, aqui apresentando, hoje com os óculos, né, por exemplo, com o Quest, é possível mapear um espaço físico e inclusive caminhar, né? A pessoa pode caminhar dentro da cena. Aqui, isso é tudo modelos 3D, tá? Então, não são imagens e vídeos 360, são modelos em 3 dimensões. Então, aqui nós temos o simulador, né? Esse aqui são algumas plantas do grupo Randon. Então, ali nós olhamos um vazamento de uma peça, uma pessoa com um espaço confinado, uma pessoa com um celular, um problema de ergonomia, um trabalho em altura, falta de EPIs. Como se você estivesse no chão de fábrica mesmo, né? Isso. E cada interação que a pessoa está fazendo lá é controlada. Então, qualquer clique, por onde ele andou, quanto tempo ele demorou para cada um dos itens, nós controlamos tudo isso. Esse aqui é um exemplo bem interessante, né, para quem trabalha em construtora, indústria de móveis, né, o setor moveleiro. Aqui eu estou andando, tá? Eu consigo pegar os objetos, inclusive, né, ver características do objeto, trocar a disposição, trocar cores, texturas, né, manipular, no bom sentido, todo o ambiente, trocar o sofá de lugar, a mesa, né, abrir portas e ir para outros locais. Isso aí é tudo modelo 3D. E no caso aqui para apresentação, eu gravei eu andando, né? Então eu criei aqui a simulação, pegando a mesa, botando aquele vídeo que vocês viram lá no início, botando a mesa um pouquinho para frente. Então nós podemos, inclusive, fazer toda a alteração e caracterização, né, de todo esse caso aqui, né, desse modelo 3D. Isso dá para usar, inclusive, em modelo de realidade aumentada também, né, para quem trabalha para visualizar características dentro das estruturas, né? Então, pode criar essa poltrona do papai em realidade aumentada e mostrar na nossa casa também. Construir e, a partir daí, gerar um pedido. Para quem trabalha com estruturas também, e aqui eu vou destacar, muito legal, manuais de montagem. Tá? E aqui nós usamos o conceito de realidade aumentada também, manuais de montagem. Como eu monto um determinado móvel. Então, todo o sequenciamento, nós pegamos todos os manuais de montagem e criamos, através de modelos 3D, o passo a passo de como tem que ser montado cada um dos... E aqui nós estamos falando de um móvel, mas poderíamos estar falando de qualquer outro objeto, né? Então, tendo o objeto 3D, nós podemos fazer, inclusive, toda essa estruturação aí de manuais de montagem. O da Coca-Cola, né, que eu acho bem legal. Então, imaginem aqui, eu tentei trazer as estruturas, né? Então, aqui a gente pode colocar o óculos, né? Entra nessa cena e nós vamos acompanhando o que está acontecendo. Então, a pessoa vai retirando os 3 pontos de apoio, problemas de ergonomia, e no final, a pessoa é direcionada para algumas questões onde ela tem que responder. Na cena 1, o que existia de problema? Na cena 2, estava certo ou estava errado? Por quê? Então, ele tinha um quiz que depois ele tinha que fazer as características específicas
do próprio treinamento. Esse caso aqui é o uso de realidade aumentada. Ó, nós estávamos vendo realidade virtual, e aqui nós estamos lá na loja da Sakaro, e nós estamos, né, fazendo aí a inserção de objetos dentro de salas, né? Isso é muito interessante, né? Tá sendo muito utilizado, né? E hoje nós analisamos muito rapidamente as empresas fazendo isso, e nós preparamos aí para a apresentação de hoje. Outro exemplo muito legal que eu trago, né, para a área de conscientização, e aqui os avatares que nós falamos anteriormente, lá no início, a partir de tags, ali a gente vê uma imagem de reciclável. Quando a pessoa aproxima o celular dentro desse local, vem um avatar e ele fica conversando contigo. E aqui eu trouxe duas possibilidades de aplicação. Uma é uma tag no plano, onde ele projeta, no bom sentido, para cima o avatar, e a outra é como se fosse um quadro. Eu coloco meu celular a partir de um quadro e ele vem em pé, né, através de uma tag. Notem que eu não estou utilizando, no caso propriamente dito, um QR Code, né? Não estou usando nenhuma tag padrão, né? Eu estou usando uma imagem, ou seja, aquela imagem reciclável é uma tag, e o Rota Verde, que é um programa lá do Grupo Randon, também é uma imagem que, a partir dali, quando nós colocamos o celular ou apontamos, ele é um gatilho para disparar isso. Todo o trabalho, né, de interações, seja de AR, seja de VR, seja de MR, né, de realidade mista, nós consolidamos ele depois em um painel, né, que a gente pode identificar por período quantos testes foram aplicados. Daí, dependendo da plataforma ou da ferramenta de BI, nós podemos usar, nesse caso aqui, um exemplo de Power BI, filtro de datas, empresa, se tem mais de uma filial, ou de mais uma empresa, setor, colaborador, se conseguiu finalizar ou não, tempo médio de cada cena, quantos acertos acertou de cada uma, nesse caso aqui, se acertos, né? Então, vocês fazem uma análise própria do que aconteceu dentro do ambiente virtual. Isso é aquilo que eu frisei anteriormente. Eu acho muito legal quando nós temos a oportunidade de integrar tecnologias ou conceitos. Então, quando nós falamos lá de BI com realidade virtual, nós estamos vendo aqui um painel, né, um pequeno dashboard com algumas visões, onde eles apresentam dados as quais foram aplicados em colaboradores dentro de um ambiente virtual. Bom, aqui alguns exemplos, né, de onde pode ser aplicado, né, em instruções de trabalho, e aí nós podemos usar, né, indiferentemente de qual realidade virtual, realidade aumentada, realidade mista, imagens e vídeos 360, segurança e análise de riscos, apresentações de produto, né, de produtos, ações de marketing, aí podemos usar, inclusive, engajamentos, né, filtros, né, o próprio Grupo Uniftec fez uma campanha dos 30 anos deles, nós criamos um filtro de realidade virtual que começa a cair bolos, e a pessoa tem que ficar pegando os bolos, quando chega aos 30, dá o parabéns, né, apresentação de setores e empresas, né, ali que nem o exemplo da Castertech, para a questão comercial também pode ser aplicado, aulas e vídeos interativos, né, treinamentos diversos, simuladores de ambientes, né, conscientização ambiental, né, aparecer resíduos, eu tenho que colocar no lixo certo, seja através de realidade virtual, seja através de realidade aumentada, né. Quando nós falamos de tecnologia, muito vem da concepção, né, inclusive da dor, né, do qual que é a problematização, o que nós queremos resolver, né, ou onde nós queremos aplicar para utilizar uma tecnologia que possa ajudar, acelerar e melhorar ou engajar melhor as pessoas, ou os colaboradores, ou clientes, né, ou funcionários, ou etc. Né? Então,
nós sempre buscamos tentar visualizar qual que é a melhor solução ou o melhor cenário ou a melhor tecnologia para tentar viabilizar, né, o uso, principalmente, dessas tecnologias. Também destaco mais uma vez que, aí no meu entendimento mesmo, as empresas provavelmente em 2022 elas vão ter que estar implementando, né, ou realidade virtual ou realidade aumentada, né, para experiência de usuário. E aí, quando eu trago a palavra usuário, eu estou falando colaborador, cliente, fornecedor e etc., né? Então, trabalhando essa perspectiva de interações. Pedro, deixa eu te fazer uma pergunta. Primeiro, quero te passar uma sensação de felicidade com o que eu estou aprendendo, com o que eu estou vendo, que eu estou ouvindo, né? Porque aquilo que eu te falei lá no começo, né? Eu não tinha visto a apresentação. É aquela coisa da gente poder, é como se a gente pudesse, eu estou vendo a imagem do rapaz com óculos, pudesse tocar, né? Pudesse estar aqui na palma das mãos tudo que você está trazendo para a gente. Então, estou muito contente de ver isso daí, porque é o que você falou, né? Você contou um pouco da tua trajetória e do teu viés acadêmico, né? De muito estudo e tudo mais, mas quando a gente se depara também no nosso dia a dia, né, existe aquela coisa ainda do São Tomé, né, de eu preciso ver, igual você citou no caso da Marco Polo, por exemplo. Pô, olha, tem que estar perfeito, eu quero ver, estou repetindo as suas palavras, eu quero ver como é que eu vou poder fazer o ônibus lá dentro, isso e aquilo. Então, realmente, muito bacana. Uma pergunta que eu quero te fazer, você falou de Samsung, você falou de Microsoft, a Núcleo, tá? O desenvolvimento da solução, ela se aplica para qualquer tipo de óculos? Sim, hoje o que aconteceu, né? A Samsung, ela fez um movimento muito assertivo quando ela adquiriu a Oculus, né? E vocês devem se lembrar que os próprios movimentos da Google, botando os celulares dentro de óculos de papelão, inclusive, né, para começar a fazer um movimento muito forte do uso de realidade virtual. Mas, até 2, 3 anos atrás, a maioria dos óculos acessíveis eram uma estrutura onde nós acoplávamos o nosso smartphone, né, o nosso próprio celular, né, no bom sentido, acoplávamos e quem fazia o processamento era o próprio óculos, né? E tínhamos uma lacuna muito grande, né, de soluções como o Rift, que são óculos integrados com o computador para que o computador processe, né? E quando nós vimos o movimento da Samsung, a gente disse, nossa, levar para todos, né? Ou seja, fazer com que todas as organizações, independentemente do seu porte, porque isso que nós apresentamos hoje, ou que nós estamos conversando hoje, não são somente para empresas grandes. Pode ser para uma empresa pequena, pode ser para uma empresa média. Nós não podemos classificar. Hoje essas tecnologias, elas estão muito mais acessíveis, né? E aí eu até posso depois abordar algumas questões de custo. Então, o que acontece? A Samsung fez isso. Logo depois, o Facebook disse, não, eu quero a Oculus como solução. E a partir daí, eu não quero mais usar um celular acoplado. O próprio Oculus vai ter o seu processamento, vai ter o seu sistema operacional. Por que isso? Porque ele vira uma loja. E olha que interessante, vocês poderiam ter se perguntado, tá, mas como é que aquele caso da Sakaro, vocês atualizam o óculos lá do pessoal que está em Miami? Como eles atualizam? Hoje ele é todo em nuvem. Numa loja imaginem que existe a Apple Store, né, ou a Play Store. A mesma coisa tem no óculos. Ele tem um sistema operacional, a gente sobe um aplicativo e nesse aplicativo ele se atualiza. Então, a pessoa que está em Miami, quando nós atualizamos uma solução aqui de um novo tour ou de uma atualização de produto, ele já recebe.
ele já está visualizando. O que vai acontecer? Com esse sentido do metaverso, que é algo que vocês tenho certeza que vão ouvir muito falar, né, que é esse ambiente totalmente parecido com o The Sims, que nós brincávamos lá como um jogo, ele vai ser totalmente virtual. E aqui eu também já quero deixar uma outra dica. Vejam a série Upload. Tá? É uma série muito interessante onde fala de ambientes virtuais, né, com a ligação com o real. Tá? Então, o que acontece? Esses óculos hoje, eles começaram a ficar um custo mais acessível, né? E algumas empresas estão começando a nortear esses usos. Apple, Microsoft, Facebook e Google. Né? Vamos dizer assim, são as empresas que estão começando a enxergar essa possibilidade de diminuir custos, né? Deixar um óculos mais acessível, hoje falando de $800, R$3.500, mais ou menos, para que comece a ser desenvolvido. Onde é que vão iniciar? Bom, vai iniciar dentro das organizações, dentro das empresas, que têm um poder aquisitivo um pouco melhor, ou dentro da estrutura de games. Mas daqui a 2 anos, nós vamos ter em casa. E aí, talvez, as nossas reuniões hoje, que nós falamos, né, e trabalhamos no sentido de criar reuniões online, usando Teams, utilizando o Google Meet, nós vamos estar cada um botando seu óculos, criando um ambiente e vamos todo mundo fazer a reunião juntos, né? Cada um com seu pequeno avatar e trabalhando. Então, essa aceleração é normal, né? Antes existia uma lacuna do óculos que custava R$50 e o óculos que custava 50 mil. Agora começou-se a criar uma camada intermediária, né? Uma camada mais acessível. De novo, o paralelo com RFID que eu te comentei antes. Tem uma pergunta, só para não... Você já falou dessa cara, tem uma pergunta do Daniel Fernandes, tá bom? Obrigado, Daniel. A Núcleo tem hoje cliente no setor moveleiro em integração com algum ERP? Sim, hoje nós atendemos a Universo, né, que é uma empresa que trabalha basicamente, nós fizemos um showroom virtual, né, que a pessoa entra na fábrica e no showroom mesmo, né, e faz a sua caminhada e pode selecionar e visualizar detalhes de produto. Temos a própria Sacaro, que é uma empresa específica, né, com grande notoriedade dentro dessa linha, e realmente criou uma campanha chamada Sacaro Experience, né, para fomentar essa nova caminhada, né, basicamente. A partir daí, né, as integrações, aí eu só classificaria a integração. Hoje, a camada de integração, nós temos ferramentas que se integram com qualquer solução, tá? Então, a Belarte, que é uma outra fábrica de móveis, né, de alto padrão, né, nós integramos com a Foco. Nós temos hoje integração com a TOTOS, com SAP, gerando pedidos automáticos, né? Então, daqui a pouco vamos falar de grandes players de mercado, SAP, TOTOS, Foco, Promob, isso nós já temos integrações, né, para geração de pedidos, né, se for essa a questão do questionamento, né? Mas também, para criação, né, a gente recebe os modelos 3D, né? Por exemplo, nós recebemos os modelos 3D da Belarte e nós colocamos dentro do ambiente computacional, e a partir daí nós temos o ambiente virtual com os objetos virtuais integrado com um RP, né? Então, e aí pode usar realidade virtual ou realidade aumentada. Pedro, primeiro estou incentivando aqui o pessoal a colocar perguntas, tá bom? Se aproximando aí da última parte aí, né, do final. Eu queria fazer uma pergunta para você que surgiu aqui, mas aí é do pessoal mais da linha de atuação da Ganser, né? Como é que você vê cada vez mais, né, essa imersão da realidade aumentada, virtual, isso integrando com toda a parte que a Ganser faz parte desse ecossistema de coleta de dados,
de RFID mesmo, tá? De toda essa parte de identificação e coleta de dados. Como é que você vê isso se acoplando? Eu enxergo um belo projeto, né, no bom sentido juntos, onde nós podemos utilizar toda a questão logística e distribuição dentro de fábricas, né? Ou seja, o tagueamento através de etiquetas RFID, né, para identificação de movimentação, mas além disso, as pessoas colocarem, por exemplo, um óculos usando realidade aumentada e projetar através do layout da fábrica, já conseguindo levar todas o que se tem ali de produtos no local certo, né? Ou seja, na questão de armazenamento e também da reposição e reposição, né? Ou seja, utilizar isso dentro das fábricas, e hoje tem a própria BMW está fazendo isso muito bem, né? Utilizando realidade aumentada, né? Através de um dispositivo que é um óculos, para que ele possa visualizar manutenções, né? Mas esse óculos é possível usar para fazer acompanhamento de peças, movimentação, relatórios e também a estrutura própria de controle de tudo isso integrado com soluções, né, de RFID, né, como indo muito para uma solução, né, de ponto de reposição, né, estrutura, localização, docas e etc. Né? Hoje está sendo muito utilizado nisso, além de criar dentro de fábricas modelos de controle. Né? Então, ou seja, não pode, qualquer peça que entrar aqui, eu preciso entender o que aconteceu. Né? E simuladores também para isso. Né? Tem uma pergunta aqui do Fábio. Depois, Daniel, a gente passa o contato da Núcleo, sim. O Fábio está perguntando qual o tempo médio para o desenvolvimento de uma AR básica, simples. Essa é a pergunta dele. Perfeito. Obrigado, Fábio. Obrigado, Fabiano. Eu vou responder, já aproveitando aí a pergunta, eu vou mais ou menos descrever o do AR e do VR, que eu acho que daí a gente pode responder as duas perguntas. Quando nós falamos de realidade aumentada, tá, tem algumas características que aí nós vamos ter que ter a identificação. Um dos principais pontos importantes para a questão de tempo, e aí eu vou tirar a questão de custo, primeiramente abordado, é se os modelos 3D já existem, tá? Ou seja, eu já tenho modelos no SketchUp, ou eu tenho modelo no CAD, eu tenho esses modelos 3D que eu vou utilizar para o AR. Beleza, isso automaticamente faz com que um projeto de um mês, de 30 dias, vire 20 ou 15, tá? Então, um projeto de AR, ele é muito rápido, tá? Para vocês terem ideia, um projeto de AR levando dicas através de tags dentro de uma fábrica, para 10 dicas nós demoramos em média 10 dias para fazer. Tá? Já tem as tags prontas e já tem... É mais a personalização do avatar que vai ficar falando e se comunicando. Quando se tem objetos, exemplo ali, por exemplo, aquele da Sakaro, que eu posso aumentar e aplicar ele. Em 10 dias tu tens, né, um AR pronto. Em VR, vai muito da questão do layout. O caso da Coca-Cola FENSA foi um caso muito interessante, pois nós criamos todo o cenário, né, o caminhão todo identificado, a roupa, né, toda a personalização de bonecos, toda a movimentação, toda a integração com a parte de BI, tá? E o projeto demorou 45 dias para ser entregue, desde a concepção até a entrega. Então, nós estamos falando assim, basicamente, um projeto de VR até 60 dias, vamos botar aí um prazo máximo com uma margem de risco, e um projeto de AR em, no máximo, 30 dias para 3 ou 5 objetos. Joia, está respondido. Continua com a palavra aí, Pedro, se tiver mais alguma tela. Eu tenho aqui alguns depoimentos, né, que eu trago aqui, foi muito legal, eu acho que sempre remete, né, os depoimentos, né, então, por exemplo, lá na SSI, a Daniele Moreto falando um pouco
do desafio de utilizar novas tecnologias, né? Identificamos a realidade virtual como uma aliada inovadora para tornar os processos e capacitações mais atrativos. Desenvolvemos todo o jogo de prevenção. O Christian, a experiência imersiva através de realidade aumentada, não é mais simplesmente uma tendência tecnológica, é uma realidade. Nós criamos o exemplo dos coworkings e franquias. A Natália, né, sempre vem ali, nós sempre estamos trabalhando com o que tem de novidades para tentar buscar. Nós fizemos e aí foi legal, ontem nós criamos nós tínhamos um evento no Di Paolo, que é um restaurante aqui em Caxias do Sul, que eu acho que também tem unidades fora de Caxias. Tem aqui em São Paulo também. Nós criamos uma tag que a gente colocou em cima do prato, e as pessoas chegavam, apontavam o celular e vinha o prato de macarrão com o frango, né, interagindo. Então, uma coisa simples, né? Até foi legal porque várias pessoas começaram a postar no Instagram, né, dizendo, cheguei aqui para comer, passei o celular, e nós não precisamos de aplicativo, né? Tem outras técnicas, não precisa ter um aplicativo instalado, né? Outra coisa legal que nós fizemos, nós colocamos aqui, veja os seus indicadores, um quadrinho, a pessoa passava o celular e vinha os dashboards, né, de BI para ele olhar, né? Então, são ações que nós vamos incluindo e vamos desenvolvendo, né? E é uma construção, no meu entendimento, a 4 mãos, né? Nós temos esse DNA, né, que eu posso dizer, de construir um projeto juntos com as organizações. Então, realmente, o maior desafio nosso, quanto empresa, ou quanto implementadores e desenvolvedores de soluções nessas linhas, é construir algo que realmente faça sentido, né, para as pessoas. Eu, no intervalo do almoço aqui, dos nossos clientes, né, me ligou dizendo o seguinte: Pedro, pensa numa sala de anti-estresse e depois a gente conversa. Nossa, isso aí é tudo que é legal, porque daí a gente começa a pensar em soluções anti-estresse, né, para criar uma sala onde a pessoa bote o óculos, brinque ou faça uma viagem via drone, né, aquelas coisas. E essa construção tem que ser a 4 mãos, né? Eu acho que essa área de saúde, tecnologias. Essa área de saúde, ela tem um mundo de oportunidades, né? Ainda mais aí hoje tem sido feito eles chamam de ILPIs, são Instituto de Longa Permanência para Idosos. E aí você falou o caso do AVC, a coisa da iluminação inteligente, acoplada com óculos, para que em determinados momentos aquele paciente, aquele idoso, o que seja, esteja vivenciando, né? E a coisa da luz também interagindo com ele, deixando ele num ambiente mais que é diferente de uma automação pura e simples, né? Então, bem legal. Ô Pedro, para o pessoal, eu acho que tiveram essas perguntas aí. Eu queria te agradecer, ou aproveitar essa oportunidade em nome da Ganser, tá? De novo, eu acho que eu estou expressando, eu vi aqui um comentário aqui que foi feito pela Isa, quer dizer, o show de bola que é o conteúdo que você compartilhou, pôde compartilhar conosco, tá? Eu acho que tem várias coisas que apontam, né, para que, não só a Núcleo, tá, mas com todos os ouvintes, com a própria Ganser, mirando o futuro, que não é só uma coisa, é muito mais uma coisa de soluções de bem-estar, soluções de muito mais para a coisa da operação mesmo, da coisa do prazer de servir, para você ter uma experiência, né, muito mais dinâmica, muito mais fácil, tá? Quando você diz agora que 2022 tem um mundo de coisas aí para vir, que a gente ainda fica imaginando que está longe e, de repente, está perto. Eu anotei aqui o upload, tá? E, de novo, queria muito te agradecer em nome aí da Ganser, tá? Em nome aí do pessoal que está aí ouvindo, queria agradecer o tempo deles, tá? Eu sempre falo lá para o Fabiano, para a equipe, né? Eu acho que a nossa grande missão é ter um prazer genuíno de servir, né?
e eu acho que isso vai de encontro a toda a parte da monetização, da venda, como consequência disso que a gente está fazendo. Tá? Queria te passar aí para você dar um encerramento e depois voltar para as suas últimas palavras e depois voltar para a gente fazer o sorteio. Isaac, eu acho que as tuas palavras, né, tu foste muito feliz quando disseste, e eu corroboro, né, com isso. Colocar as coisas com amor, né, e saber que tudo acaba em pessoas. A tecnologia como um meio e as pessoas no centro de tudo. As pessoas que vão criar soluções, né? As pessoas que vão visualizar uma oportunidade, as pessoas que vão, através daquela percepção, daquele sentimento, que realmente aquilo ali que for pensado vai ser e vai fazer diferença, né? Seja para o colaborador, seja para o cliente, seja para a sociedade em si. Nós temos muito disso, nós acreditamos muito na construção, né, e o compartilhamento, né, ou seja, criar soluções de forma compartilhada, né, e tendo um propósito maior, né, ou seja, as consequências financeiras elas se dão, mas o mais importante é nós estarmos felizes com o que nós fazemos. E eu posso dizer, né, que eu adoro o que eu faço. Na verdade, eu amo o que eu faço, né? E isso é o que mais me faz, todo dia de manhã, acreditar que eu estou no lugar certo, né? E quanto mais eu puder conversar com pessoas, estar próximos e construir algo que faça parte e faça sentido para todos, melhor. Então, eu queria agradecer a todos, né, me colocar à disposição, aqui também tem meus contatos, né, sintam-se à vontade, né, esse é, inclusive, meu telefone pessoal, meu e-mail, meu LinkedIn, né, no que eu puder contribuir, vocês podem ter certeza que eu não vou medir esforço aí para ajudar, colaborar, né, e mais uma vez agradecer a Ganser aí, né, em nome de todos os colaboradores da Ganser, mas em especial ao Fabiano, ao Isaac, a Gleice aí pela oportunidade e mais uma vez destacar que no que precisarem podem contar comigo e realmente, né, me sinto muito feliz em estar, né, no dia de hoje com vocês. Nós é que agradecemos, Pedro.